Boa tarde, a gente volta a transmitir ao vivo aqui desse estúdio que fica ao lado da sessão plenária. E daqui você acompanha ao vivo a gravação do programa Argumento para a TV Senado. O nosso tema é bem interessante. Você tem TV por assinatura? Esse programa vai te interessar. Marca alguém que você conhece, porque um projeto de lei pode mudar completamente a configuração desse mercado no Brasil. A gente vai falar sobre isso com o autor desse projeto de lei, o senador Vanderlan, que está aqui conosco no programa. Senador, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Antes que eu me esqueça, se você quiser mandar perguntas para nós, você marca, faz suas perguntas e se ela for feita agora, rapidinho, nos próximos 10 minutos, a nossa produção, a Andréia, manda para cá no meu telefone e se der tempo a gente responde ao vivo para você, tá bom? Vamos começar. Olá, por 3 votos a 2, a Anatel aprovou a fusão das empresas AT&T, Sky e Warner Media no Brasil. Uma, a segunda maior operadora de TV por assinatura, a outra, líder do segmento de programação no Brasil. Mas a decisão pode virar uma grande briga judicial. Desde 2011, o Brasil tem uma lei que proíbe que um mesmo grupo possa deter o poder de várias fases da cadeia de TV por assinatura para evitar o que eles chamam de verticalização do setor. A bola, então, está com o Congresso Nacional, que estuda projetos para mudar essa lei, o principal deles do presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. É ele o nosso convidado para esse programa Argumento que está começando. Senador Vanderlan Cardoso, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando com vocês. Pode isso, a Anatel tomar uma decisão e depois dizer, ops, tem que mudar a lei? Ou isso, em bom português, ficou um pouco confuso para a gente que não é da área? Olha, Anja, é confuso até para quem é da área, da forma que ficou essa questão de propriedade cruzada, de quem produz, não poder fazer a distribuição. Mas eu quero aqui, antes de entrarmos aí no projeto 3832, dizer que o Brasil é o segundo país no mundo. Só tem 2 países no mundo, certo? Que tem essa reserva, até posso dizer, de mercado. Ou seja, quem produz séries, filmes e séries, não poder distribuir. Então, isso inibe o nosso país, né? Isso faz com que, no Brasil, não tenhamos investimentos, certo? Que venha investimentos, até mesmo para poder gerar mais emprego e renda no nosso país. A gente podia ter mais séries podia e mais coisa produzida no mais Brasil. empresas podendo fazer esse trabalho aqui, produzir e fazer a distribuição. Então, eu quero esclarecer isso, que o país, o nosso país, através dessa lei de 2011, que é a Lei 12.485, em 2 artigos dela, o 5º e o 6º, certo? Ela proíbe. Pode ser que, à época, ela atendeu parte até das empresas que trabalham no setor. Mas hoje ficou uma lei muito arcaica, nós temos que modernizar. Como foi modernizado agora, através do PLC 79, que é a lei, eu chamo da banda larga, alguns falam das teles, né, e falava aqui no intervalo, aqui, quando a gente conversava, voltando ali em 98, antes de 98, até aquela época, no Brasil, era telefone fixo e orelhões. Então, o telefone era o quê? Nós tínhamos ações, era uma fortuna ter uma linha de telefone. E através da concessão, que atendeu naquela época atendeu, mas hoje já não atende mais, que as empresas não fazem investimento, por quê? Porque a concessão está vencendo. Então, foi transformada em autorização. Da mesma forma, nós temos que simplificar, dar segurança jurídica, regras claras, para que outras empresas venham a investir e dar possibilidade também para que estão aqui competir igual de condições. De lá para cá, o senhor está dizendo, a lei envelheceu. Envelheceu, nós temos que modernizar, nós temos que seguir o mundo. Não é ficarmos aqui guardando reserva de mercado para essa empresa ou para aquela outra e prejudicando ou levando má informação, como eu recebi, para você ter uma ideia, como autor do projeto e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, eu procurei ouvir todos que me procuraram, desde as emissoras, a BEST, procurei ouvir todos, certo?
Então, eu cheguei à conclusão que não existe, primeiro, não tem projeto perfeito. Se nós formos aqui falar, qualquer parlamentar, eu vou protocolar um projeto perfeito, vai passar 15 anos em discussões. Então, os projetos, eles são feitos e vai fazendo adequação ao longo do tempo também. Então, esse projeto ele foi tão simples que é só a revogação desses 2 artigos da Lei 12.485. Que é essa chamada propriedade cruzada. Propriedade cruzada. Na prática, impedir, melhor dizendo, permitir que uma mesma empresa, como aconteceu agora com essa fusão da AT&T, Sky e Warner, possa deter toda essa cadeia de produção. Sim. Você pega por base a AT&T, que comprou a Warner, é dona no Brasil e praticamente de não sei qual a porcentagem da Sky, mas aqui no Brasil ela não pode produzir e distribuir. Olha que absurdo. Né? O argumento na época que se criou essa proteção era de que o mercado de telefonia era incrivelmente maior do que o mercado de produção audiovisual. Então, mesmo as grandes emissoras de televisão, comparadas às grandes empresas de telefonia, era uma coisa pequenininha. Agora que esses gigantes entram na briga, a gente vai ver esse mercado, essas emissoras de cabo mais ameaçadas ou, ao contrário, entra mais dinheiro no setor? Qual a sua expectativa, senador? Ângela, olha, eu gosto de dar exemplos, certo? Vamos voltar aí um pouco no passado. Não sei, você tem a aparência de ser muito nova, né? Então, mas vamos voltar aí em 91, quando o ex-presidente Fernando Collor abriu a economia brasileira para que modernizasse e que entrasse o quê? Desde a inovação nas nossas indústrias, na agricultura, na pecuária, o país se modernizasse, que o país era fechado. Na época, eu lembro, certo? Já era comerciante, e nós achávamos na época, os empresários industriais, que o mundo ia acabar, que a empresa aqui todas iam quebrar. E o que aconteceu com as empresas nacionais? Elas modernizaram, elas foram buscar a tecnologia, foi ampliar, foi se organizar, se reinventar, ser mais enxuta. E o que aconteceu de lá para cá? O país cresceu e desenvolveu. Da mesma forma, não pode se dizer hoje que o projeto de lei, o 3832, que só revoga esses 2 artigos, que vai acabar com todo esse setor. Não é por aí. Então, eu tenho certeza que aqueles que ainda não se adequaram ou aqueles que estavam com alguma reserva ainda desse mercado vão procurar se aperfeiçoar, vai procurar se reinventar. E, com isso, quem vai ganhar é o consumidor, é o país e até mesmo as empresas, tanto a nacional e aquelas que querem fazer investimento no nosso país. Na prática, para quem nos assiste ao vivo pelo Facebook ou pela televisão, o serviço de TV por assinatura ou de streaming podem ficar mais baratos? Com certeza. Quando você não tem concorrência, né, a tendência é o quê? Você está acomodado, volta a 91, o que eu falei, nós estamos acomodados, nossa indústria, obsoleta, gorda, tudo mais, né? A partir do momento que começou a entrar de fora, né, novas tecnologias, produto mais barato, as empresas aqui têm que se modernizar da mesma forma eu trago para o presente. Vão ter que se modernizar, se reinventar, e aí quem vai ganhar é o consumidor. Senador, é interessante porque as próprias empresas representadas pela ABERT, por exemplo, a Associação Brasileira de Rádio e TV, quando o senhor debateu muito esse projeto também no ano passado com o setor, essas empresas chegaram a se pronunciar agora favoráveis à mudança, mas também fizeram alguns pedidos em contrapartida, ter alguns outros direitos e se assegurar uns outros tipos de reserva. Como é que está essa negociação? Olha, o projeto no momento está na mesa do Senado Federal, até mesmo para que haja um acordo, certo? Não é minha intenção, não é a intenção dos senadores que compõem a Comissão de Ciência e Tecnologia de chegar e colocar um projeto goela abaixo sem estar discutindo, sem estar ouvindo. Então, eu sou favorável que se contemple o maior número de empresas, principalmente as nacionais, mas que se aprove o projeto. Hoje, a discussão, como o projeto está na mesa, então nós vamos fazer uma nova rodada agora, vamos sentar, vamos dialogar, conversar novamente, certo? E eu noto também, Ângela, que muitas das vezes, uma empresa que às vezes é favorável hoje, amanhã já tem dúvida, e o projeto não existe, quero falar novamente, não existe projeto perfeito. As adequações, eles têm que vir como foi proposto pelo senador Haroldo de Oliveira, né, de ter um outro projeto paralelo a esse, para que contemple
por exemplo, o pessoal da internet, que trabalha com a internet. Então, que se contemple, né? Mas de uma forma bem discutida. Se dependesse de mim, eu queria ter aprovado o projeto imediatamente. Para quê? Para que haja investimento no nosso país, como aconteceu com o PLC 79, bilhões de investimentos já estão sendo anunciados em banda larga no nosso país. Eu comecei perguntando para o senhor se a Anatel, de alguma forma, tinha tomado uma decisão ao aprovar essa fusão, uma decisão que pudesse ser considerada ilegal ou judicial. Eu aproveito para fazer a pergunta agora, só que de um jeito oposto. Considerando que a Anatel já tomou a decisão e já fez a fusão de duas grandes empresas, precisa ainda da decisão do Congresso? Ou a partir daí já fica subentendido que outras empresas poderão fundir, independente do prazo de decisão dessa discussão aqui na casa? Mas eu não vou questionar a decisão da Anatel. Eu só acho que ela foi arbitrária, certo? Porque eles são do setor, eles conhecem e sabem o que pode vir aí de ação judicial em cima de uma decisão como essa. Não pode a Anatel querer legislar. Para fazer a mudança da segurança jurídica tem que ser através de um projeto de lei. Se fosse por uma resolução, uma decisão da Anatel, não precisaria passar pelo Senado Federal, no Congresso Nacional, entendeu? Então, de alguma forma, ela atropelou. Foi um atropelo que foi feito, e não é isso o senador Vanderlan que está falando, os senadores, o senador relator do projeto, Aroldi, não é os senadores da comissão, não. São os técnicos que entendem muito mais do que nós dessa área. Não há condições nem subsídio para que a Anatel tome uma decisão como essa. Ela pode ter tomado como tomou. Eles são os conselheiros, eles têm ali, cada um vai votar de acordo com a sua consciência e o seu entendimento. Mas, com certeza, aquele que se sentir prejudicado vai judicializar. Ao passo, e sendo através de um projeto de lei que já está sendo discutido desde junho do ano passado, no Senado Federal, na Comissão de Ciência e Tecnologia. É terminativo na comissão, senador? Ele é terminativo na comissão e ele, em seguida, aprovando lá, vai para a Câmara dos Deputados. Mas na comissão ele é terminativo, certo? A não ser que haja alguma mudança, mas ele é terminativo na comissão. Então, acho que foi um atropelo, porque o projeto estava sendo discutido, os conselheiros da Anatel sabiam disso. Então, faltou um pouco de respeito ao Senado Federal, ao Congresso Nacional. Essa é a minha maneira, sem ficar aqui com meias palavras. É o que os senadores estão vendo, a forma que a Anatel tomou agora nessa decisão. E nesse recado político da falta de respeito, vai ter alguma resposta por parte do Senado? A resposta é o mais rápido possível, eu tenho certeza que os senadores vão estar, aqueles que é da comissão e até mesmo aí com a participação do presidente do Senado, senadores da oposição, da comissão, reunindo e aprovando o projeto, certo? Eu defendo que o projeto ele seja aprovado com o original e as mudanças ser feitas depois através de um outro projeto que o próprio senador Haroldo de Oliveira já está com esse projeto ou já apresentou, não tenho certeza, mas eu acredito que deve, se não apresentou, vai estar apresentando. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Vanderlan Cardoso, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Ele também é autor do projeto que nós discutimos aqui, que vai mudar as regras hoje do mercado de TV por assinatura, permitindo que uma mesma empresa possa fazer mais de uma das atividades do setor, possa produzir e também distribuir, por exemplo, esses conteúdos. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Se você quiser falar com a gente, ou melhor, rever esse programa, você tem sempre a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Se preferir, pode usar a nossa página no YouTube, tá tudo lá também, e mandar o seu recado. Mas se quiser falar com a gente pelo telefone, o número é 0800 61 2211 e é sempre bom reenfatizar que essa ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil. A você que nos acompanha pelo Facebook, também muito obrigada por estar com a gente ao vivo. E se você não acompanha a gente ao vivo pelo Facebook, se está vendo só pela TV, vai lá, curte a nossa página e passa a acompanhar junto com a gente a nossa gravação. Mais uma vez, obrigada a todos e até a próxima.